Se você é um amante da história e de tudo que envolvem o saber e o conhecimento, se inscreva agora no canal. Não perca tempo. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Divulgue o canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e etc. Compartilhe o canal para seus amigos e familiares. Deixe seu comentário. Os hititas foram um povo indo-europeu que se estabeleceu na região da Anatólia, que é também conhecida como Ásia Menor. Esta região hoje é a Turquia. Os hititas provavelmente se estabeleceram na Turquia ou Anatólia antes do ano 2000 a.C. A partir do ano 1700 a.C., eles formaram um grande império na região, que chegou a rivalizar com o Império Egípcio, inclusive travando guerras contra eles. A civilização hitita exerceu sua hegemonia na região até aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, quando foram conquistados pelos assírios. As primeiras evidências da existência dos hititas foram localizadas ainda no século XIX. No entanto, a comprovação acerca desse povo aconteceu em dois grandes momentos. Primeiramente, em 1906, com o arqueólogo alemão Hugo Winkler, que descobriu mais de 10.000 tábuas escritas pelos hititas. As tábuas encontradas por Hugo Winkler registravam informações importantes da história dos hititas e de suas transações comerciais. O conhecimento sobre o conteúdo dessas placas só foi possível pelo trabalho do linguista tcheco Bedřich Rozný, que em 1916 conseguiu decifrar o idioma hitita e identificou como uma linguagem indo-europeia. O trabalho de Rozný pôde ser feito graças à tradução do trecho em hitita, que significa mais ou menos como você comerá pão, você beberá água. A partir disso, ampliou-se a compreensão dos historiadores sobre a trajetória da civilização formada pelos hititas. A história dos hititas foi organizada pelos historiadores com as seguintes cronologias: Antigo Império Hitita, que vai de 1700 a 1400 a.C., Médio Império Hitita, que vai de 1400 a 1343 a.C., e Novo Império, ou Império Hitita, que vai de 1343 a 1200 a.C. O Antigo Império iniciou-se aproximadamente em 1700 a.C., com a fixação dos hititas na região e com a formação de um império. O estabelecimento dos hititas aconteceu a partir das campanhas promovidas contra os hatitas. Os hatitas eram um povo natural da região da Anatólia. Os ataques dos hititas concentraram-se contra a capital hatita, que se chamava Hattusa. Com a derrota dos hatitas e a destruição de sua capital, os hititas reconstruíram-na pouco tempo depois e fizeram desta cidade a capital de seu império. A conquista de Hattusa e a fundação do Império Hitita deram-se sob a liderança do rei Hattusili. Abriu-se a esse rei o mérito de ter conseguido unificar o reino hitita e ter governado as grandes cidades da região com a ajuda de seus familiares. Dessa forma, os hatitas, ou hatitas, foram gradualmente assimilados pelos hititas, e os historiadores afirmam ter existido uma grande influência da cultura hatita na cultura hitita. No entanto, sobre o curto período do Médio Império, o conhecimento desses especialistas é extremamente limitado por causa da falta de fontes e com informações dessa fase da história dos hititas. Durante o Novo Império, os hititas alcançaram seu auge, principalmente durante os anos de reinado do rei Suppiluliuma I.
considerado o mais importante e mais poderoso rei dos hititas, e que teria assumido o poder em 1344 a.C. Sob o governo dele, os hititas conseguiram derrotar o reino dos Mitanni. O reino dos Mitannis era o reino dos Hurritas, transformando os seus habitantes em vassalos, ou seja, em escravos. Além disso, durante o reinado de Suppiluliuma I, os hititas conquistaram os territórios do Levante, que corresponde à parte do Líbano, Síria e Israel. Essa região era controlada pelos egípcios, que foram sucessivamente derrotados com o crescimento e fortalecimento do exército dos hititas. O rei hitita Suppiluliuma I ampliou seu ataque contra os egípcios após um de seus filhos ter sido morto por um general do exército egípcio. Na campanha militar contra os egípcios, o rei Suppiluliuma I morreu vítima de uma praga que se espalhou na região, isto no ano de 1322 a.C. O seu filho, Arnuanda II, sucedeu-o durante um breve período como rei hitita. Porém, ele também foi vítima da praga e o poder passou para Mursili II, o filho mais novo do rei Suppiluliuma I. Mursili II foi rei hitita no período de 1321 a.C. a 1295 a.C. O reinado de Mursili II também foi bastante próspero, com o rei garantindo o controle sobre as terras já conquistadas e dominando novos territórios. Os historiadores acreditam que os hititas travaram guerras contra um povo chamado Arriawa, que muito provavelmente trata-se dos micênicos. Existe inclusive uma teoria de que afirma que a guerra de Troia foi na verdade uma guerra travada entre os micênicos e hititas na Ásia Menor. Mas é claro, não há comprovações quanto a isto. É só uma hipótese. Após os reinados de Suppiluliuma I e Mursili II, os hititas entraram em um processo de decadência que coincidiu com o fortalecimento dos assírios na Mesopotâmia. A região foi gradualmente conquistada por este povo e a capital Hattusa, ou Hattusa, foi destruída por volta do ano de 1200 a.C. Os historiadores acreditam que a região de Hattusa permaneceu esvaziada até por volta do ano 800 a.C. O povo hitita é mencionado na Bíblia, isso em diversas passagens, com algumas traduções da Bíblia usando a denominação heteus. Ou seja, na Bíblia, o povo hitita é denominado como povo heteu. O povo heteu na Bíblia é o povo hitita. E são listados no livro de Gênesis 10:15 a tabela das nações, com a segunda das 12 nações cananeias descendentes de Het. Os nomes filhos de Het, ou nativos de Het, são mencionados várias vezes como vivendo em Canaã ou próximo a Canaã. Isso desde o tempo de Abraão, que é estimado entre 2000 a.C. e 1500 a.C. Isso até o tempo de Esdras e após o retorno do cativeiro babilônico, que aconteceu cerca de 450 a.C. O personagem Het é descrito em Gênesis como sendo um dos filhos de Canaã, que foi filho de Cã e filho de Noé. Os hititas são contados deste modo entre os cananeus. São descritos geralmente como pessoas que viveram entre os israelitas, mas que tinham seus próprios reis e territórios, e eram suficientemente poderosos para pôr um exército sírio em fuga, segundo o registro bíblico. Urias, marido de Betseba, era um hitita, segundo consta na Bíblia, do livro de 2 Samuel. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.